Um homem sai de casa, vai para outra cidade, aluga um imóvel, enche de explosivos e aí um belo dia ele sai de casa para matar o Alexandre de Moraes e morrer junto. Quem está dizendo que foi isso que aconteceu em Brasília não sou eu. Foi a ex-mulher do homem que se explodiu lá em frente do STF que contou isso à Polícia Federal. Esse era o plano, matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem tivesse por perto, palavras dela. E morrer junto, que acabou acontecendo. Essa parte do plano só. O que leva uma pessoa a fazer isso? Tem gente nas redes sociais, gente de extrema direita, dizendo que é um maluco, que é um lobo solitário, que isso é um ato isolado, que a democracia não está em risco. Natural que eles fossem falar isso. Uma parte dá para concordar. Ele realmente só podia ser alguém com graves problemas psiquiátricos. Uma pessoa que não tem nenhum distúrbio psiquiátrico não acende um explosivo e coloca a cabeça em cima. Mas o que levou esse cara a esse ato extremo? O que levou esse cara a esse nível de loucura? O ódio. O ódio que foi plantado no coração dele ao longo de anos, pelo menos de 2013 para cá. Já estamos falando em 11 anos de campanha maciça para que um determinado grupo de brasileiros passe a odiar a esquerda. Isso vem sendo feito massivamente pelas redes sociais, pelo WhatsApp. As pessoas estão se dividindo, estão se afastando, inclusive dentro da própria família. E isso faz tudo parte de uma estratégia política baseada no ódio. E isso leva as pessoas à loucura de saírem no 8 de janeiro para destruir os palácios, achando que está cometendo um ato heróico. Essas pessoas foram levadas a odiar tanto a esquerda que elas são capazes de tudo para destruir a esquerda. Assim como aquele outro que colocou uma bomba lá em frente a um posto de gasolina num caminhão-tanque, que queria um estado de sítio. Vai ver quem que era o cara. O cara era uma liderança política? Não. O cara era uma liderança intelectual? Não. O cara era uma pessoa que odiava. Simplesmente odiava. E ele foi levado a odiar porque existe uma máquina gigantesca nas redes sociais. Uma máquina de mentiras que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Mandando mentiras para essas pessoas, para que elas odeiem a esquerda. E isso está funcionando. É a história de que a esquerda quer obrigar o filho dela a virar gay. É a história de que a esquerda quer liberar as drogas, quer liberar o aborto. É a história de que a esquerda distribui mamadeira de piroca na creche para erotizar o filho dela. É a história de que a esquerda quer destruir a família dela. Quer colocar banheiro unissex nas escolas. Quer fechar as igrejas. Quer acabar com o cristianismo. Ou seja, a gente, ao longo dos últimos 10 ou 11 anos, vem sendo pintados como o mal absoluto. E a esquerda não consegue chegar perto dessas pessoas para dizer: ei, isso tudo que estão falando aí é mentira. E por que a esquerda não consegue fazer isso? Porque eu consigo entender por um lado, a esquerda também está cansada de ser acusada de ser o mal. E esse cansaço gera uma impaciência. E aí quem é de esquerda não aguenta muito papo com quem não é. Já estamos nessa fase. E aí todo mundo vira gado, todo mundo vira fascista. E aí a gente tem um problema. Existem sim os fascistas. Eles são inclusive um número razoável. Mas eles não são a maioria. A maioria é formada por gente como a sua sogra, a sua avó, o seu cunhado, que vai na igreja, escuta uma mentira do pastor, que está agora resolvendo falar de política no culto. Essa pessoa está ouvindo de um parente dentro da própria família ou de um colega de trabalho que ela é burra, que ela é um gado manipulado. Essa pessoa não está aberta a escutar o que a gente tem a dizer para ela, porque a gente está tratando ela de uma forma raivosa. De novo, eu entendo que a esquerda está com pouca paciência porque ela está cansada. Mas ainda assim, a gente só vai conseguir conversar com as pessoas se a gente não tratá-las dessa maneira. É o único jeito. A gente tem que se aproximar das pessoas que são manipuladas pela extrema-direita. A gente tem que poder falar para elas: olha, nenhuma igreja foi fechada, nenhum banheiro unissex foi construído, nenhuma droga foi liberada, já tem 2 anos de governo praticamente. A gente tem que ter oportunidade de conversar com essas pessoas. E para isso, a gente tem que ir com calma, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Separar quem é o líder, quem é o idealizador, quem é o intelectual do mal, que produz as mentiras e espalha as mentiras, separar das pessoas que ouvem, leem as mentiras e acreditam nelas. Se a gente não souber separar essas pessoas e tratá-las de forma diferente, a gente vai continuar perdendo essa batalha. Anistia, nem pensar.
porque anistia significa dar uma outra oportunidade para essas pessoas fazerem de novo. Porque até agora, quem realmente comanda esse esquema não foi responsabilizado. Não foi preso ainda nenhum líder, nenhum idealizador dos atos golpistas. Não foi para a cadeia, não foi condenado a nada ainda as pessoas que tinham a ganhar com aquela tentativa de golpe de Estado. Elas continuam fazendo discurso, postando nas redes sociais mentiras contra as eleições, contra a esquerda, contra o ideal progressista. Elas continuam agindo para pregar o ódio no coração das pessoas. E aos pouquinhos, no longo prazo, todo dia, elas conquistam 1, 2, 3, 5 corações a mais. E isso vai criando volume. Ao ponto de a gente agora ter medo ou vergonha de falar sobre as nossas pautas. Porque elas já foram tão distorcidas que a gente não consegue mais conversar. A gente corre de falar. Não é que a gente quer criar um banheiro unissex na escola. O que a gente quer é que todas as crianças sejam respeitadas conforme as características dela, não importa quais sejam. A gente não vai distribuir mamadeira de piroca para o seu filho. A gente não quer dar aula de educação sexual para o seu filho começar a vida sexual mais cedo. O que a gente quer é ensinar ele a se prevenir daquele tio abusador. E poder avisar os pais, saber onde pode pôr a mão, onde não pode. A gente não consegue mais ter esse tipo de conversa. Porque o assunto foi tão deturpado, o caminho está tão desviado do normal que a gente não consegue mais argumentar razoavelmente. E isso precisa voltar a acontecer. E para voltar a acontecer, a gente precisa se aproximar das pessoas. Esse homem que se explodiu, eu tenho mais pena dele do que qualquer coisa. Eu não acredito que ele fosse um fascista, consciente pelo menos, dessa condição. Eu acredito que ele foi levado à loucura. E levado à loucura pela máquina de mentiras. E é contra ela que a gente tem que lutar. O meme é divertido, o meme é engraçado, o meme pega, mas o meme tira sarro. E quando a gente tira sarro do lado de lá, a gente rompe a possibilidade de dialogar com esse lado de lá. Eu estou falando da periferia, eu estou falando do pobre, eu estou falando do mais necessitado, eu estou falando do evangélico, eu estou falando daquela gente que está sendo cooptada pela extrema-direita, que está nos odiando, achando que nós somos monstros. E essas pessoas foram convencidas disso porque a gente não consegue conversar com elas. Então, se você é de esquerda, pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre o jeito que você trata o bolsonarista lá do seu trabalho, o bolsonarista da sua família. Analisa bem se ele é um canalha mesmo ou se ele é uma pessoa enganada. E se a sua conclusão for a de que ele é uma pessoa manipulada, não trate ele com tanta raiva. Senão a gente não vai reverter o jogo nunca.